Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Hoje, o podcast Articulamente, ele conta com dois convidados, o doutor neurologista Daniel Colares e a doutora fisioterapeuta Elisama Alves. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pessoal, hoje nós iremos abordar um tema que é muito comum, principalmente após a idade adulta, o início do envelhecimento ali, né? Que é as tonturas, né? As disfunções vestibulares. E antes da gente iniciar esse tema, eu gostaria de agradecer a clínica parceira, né, a clínica Physioform, a clínica multiprofissional que conta com mais de 60 profissionais qualificados, né, entre fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e outros. Eu vou deixar o link na descrição, qualquer coisa vocês podem acessar e pesquisar por lá. Tá? Doutor Daniel, eu gostaria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação e depois a Elisama se apresenta também. Beleza, meu nome é Daniel Colares, né, tenho 40 anos, sou médico neurologista, me formei na faculdade em 2008, né, em Itajaí, vim para Joinville para fazer a residência em neurologia e acabei ficando na cidade, né. Depois de algum tempo eu fui para Curitiba fazer mais um ano de residência de neurofisiologia clínica, que é uma das áreas que eu trabalho, né, com eletroneuromiografia, neuropatias periféricas. E foi depois de um tempo que surgiu aí a paixão e interesse pela tontura, né. Então, chamo Elisama, sou fisioterapeuta, tenho 29 anos, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2016 e desde então, atendo na área de reabilitação vestibular e na área neurológica, né. Sou pós-graduada na área neurologia adulto e tenho cursos, né, de especialização também na área de vertigem, que é uma área que eu gosto muito de atuar. Eh, Quando a gente fala de tontura, a gente vê uma mistura de conceitos popularmente, né, que as pessoas elas misturam tontura com labirintite, com vertigem e não sabe o que que é, faz uma mistura, uma salada, "Ai, porque eu fui no médico, ele falou que eu tinha labirintite". Então, quando a gente fala de tontura, nós sabemos que temos mais de 40 tipos de possíveis causas e tipos de tonturas, né? Porque as pessoas acham que tontura começou a mexer, mas não, tem tontura que roda, tem tontura que mexe, tem tontura de oscilopsia, né? Eu gostaria que o doutor Daniel começasse explicando um pouquinho essa diferença de tontura, vertigem, labirintite, para a gente localizar a gente mais ou menos, né? Uma coisa que eu noto, assim, né, João, acho que ele já percebeu isso muitas vezes, né. Quando a gente recebe um paciente numa consulta, muitas vezes eles se referem ao sintoma que sentem como um diagnóstico. "Ah, eu tenho, por exemplo, eu sofro de crises de labirintite", então eles dão o nome do sintoma ao nome de uma doença, né. Então eu sempre pergunto: "Tá, o que que você quer dizer com labirintite?". Então aí que eu consigo mais ou menos começar a destrinchar qual é a sensação, né, que o paciente sente. Se é uma tontura, que a gente caracteriza muitas vezes como uma instabilidade, né, uma dificuldade no equilíbrio, ou se é uma vertigem, que é um conceito dito assim como uma ilusão de movimento, é a sensação de girar. Então, geralmente eu pergunto aos pacientes assim: "Ah, lembra quando a gente é criança pequena que bota a vassoura na cabeça e fica girando, quando a gente levanta, sente tudo, ah, é bem isso que eu sinto quando eu giro na cama". Então começa a perceber o paciente começa a entender melhor aquilo que sente, porque muitas vezes eles traduzem: "Ah, eu, tenho crises de labirintite", né. Claro, os pacientes não leem os livros para saber a determinada consulta, mas eu acho que uma coisa que tem que começar a desmistificar é tirar esse vocabulário, assim, que toda tontura é uma labirintite. Eu acho isso até que tem implicações até para futuros tratamentos, né. E até no último podcast a gente brincou, né, do nervo asiático, né? Aham. Tudo é o nervo asiático. Eu acho que quando a gente traz para o sistema vestíbulo coclear, né, eh, a gente também traz isso para tudo é labirintite, né? Ô Elisama, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho do sistema vestíbulo coclear, né? O que que ele é, onde que ele fica, para que ele serve, para a gente iniciar esse bate-papo mais fácil para o público de casa. Certo. Então, eu costumo explicar para os pacientes de forma simplificada, né, como que o sistema vestibular funciona. Então, o sistema vestibular ele é composto pelos sistemas sensoriais. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema visual, que detecta as informações visuais, labirintos, que detectam a posição da cabeça, a movimentação da cabeça, os próprios receptores, que são receptores articulares, que detectam, então, como que está o corpo no espaço.
Toda essa informação, ela vai para o sistema nervoso central, ali para o cérebro, o cerebelo, né, que participa, e volta como uma resposta motora. Por exemplo, de ajuste de visão, de ajuste do equilíbrio, e é assim que ele funciona, né. O problema é quando algo acontece aí no por exemplo, uma doença de mulher, uma neurite vestibular, que vai alterar esse sistema, pode gerar, por exemplo, síndrome de hipofunção. Uma pessoa, quando ela move a cabeça, ela fica tonta, ela tem um grau, né? Ou pode ser por causas mecânicas, como a VPPB, quando cristais saem fora do labirinto. Para cada caso existe tratamento. Esses cristais, não tem um paciente que fala: "Doutor, não dá pra tirar pra vender?" Aham. Já É estaria rico, né? é sempre essa história, Agora. né. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, o que os canais semicirculares, né, do nosso labirinto, ele é como se fosse o nível de pedreiro, né. Então a gente tem um do lado esquerdo, um do lado direito, e ele que manda informação para o nosso cérebro processar. Porque eu faço eles refletirem, né. Você já parou para pensar que quando a gente anda a cabeça chacoalha? E tu já parou para pensar que você geralmente vê um movimento fixo? Então, a fixação ocular, as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender como que a visão ela influencia no equilíbrio. Ela é muito importante. E outra coisa também que é bem comum, né, falando de visão, é as pessoas que têm tontura no carro, né, Elisama? Chamada cinetose, né? Que é muito comum. Pessoas que têm não sabem o que acontece, né? Não sabem que existe. E a cinetose é um conflito sensorial ali. Um exemplo simples que eu gosto de dar, por exemplo, é quando eles carro. Então eles estão ali no carro, geralmente no carona, que é pior, e aí o labirinto está detectando que está ocorrendo movimento, os próprios receptores dando, mas o paciente está no celular, olhando para o celular com o olho fixo. E aí a visão manda uma informação de ele está parado. E aí o cérebro fica, poxa, o que está acontecendo, né? E aí acontece a tontura, o enjoo, o desconforto, né? E nesses casos a fisioterapia auxilia muito, justamente estimulando esses sistemas sensoriais, né, para melhorar essa informação. Uma das coisas que a gente até foi falado, né, que é pouco conhecido é o sistema vestíbulo coclear, né? Principalmente o aparelho vestibular. É a própria questão cultural, né? Porque na escola a gente acaba estudando humano, estuda o coração, estuda os órgãos. E muitas vezes a questão do labirinto é passado abatido, né? Então, quando a pessoa ela tem qualquer alteração no labirinto, é difícil ela entender, né? Como que vocês veem isso no dia a dia, na clínica, na prática de vocês? Olha, João, eu noto assim que existe assim bastante, vamos dizer assim, desconhecimento geral das pessoas, não por culpa das pessoas, lógico, né? Mas porque é uma coisa muito, assim, vamos dizer, específica, né? E eu percebo, pelo menos na minha prática clínica, assim, que quando os pacientes começam a entender como o labirinto funciona, né, a importância deles, eles começam a entender como o tratamento é feito. Muitas pessoas ainda botam, assim, todas as suas fichas do tratamento em tratamento medicamentoso, né? E a gente sabe que nas doenças vestibulares, nas doenças do labirinto, a quantidade de doenças que se trata com remédio é baixíssima, né? Basicamente todas as doenças têm um tratamento de reabilitação, sabe? Então acho que cabe a nós, profissionais da saúde, muitas vezes assim, mostrar um desenho do labirinto, ó, fica ali, tem um do lado, tem do outro, é assim, é ativa, essa é a resposta que causa, quando não está funcionando, isso que vai acontecer. Para você melhorar, você entende que tem que fazer isso, fazer aquilo, não vai ser com remédio. Então, acho que cabe a nós, muitas vezes, assim, ter essa insistência, né, de querer, assim, explicar para pessoas. Muitas pessoas, assim, têm disposição para querer aprender, mas algumas pessoas, elas optam, não, não, eu só quero remédio, eu quero, assim. E eu vejo que muitas vezes são esses os casos refratários aos tratamentos, né? Querem a melhora a curto prazo, né? Isso, 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 Porque isso. às vezes o medicamento ele vai atuar nos sintomas, né? Nem sempre ele vai ser a cura, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da VPPB e a gente entendendo o mecanismo da lesão, a gente já vai entender como que é feito o tratamento. E aí a Elisama vai explicar. Até Mas só complementando essa até pela própria adesão ao tratamento, o paciente vai se esforçar em fazer exercício em casa, né, em ter os cuidados se necessários seria, né. Por que que eu preciso Então fazer isso? exatamente, até porque a fisioterapia vestibular, assim, deles aqui no dia a dia, para andar de bicicleta, para dirigir carro, tem que ter repetição
tem que ter frequência para que haja compensação cerebral ali, né. Eles não entendem o fato que está acontecendo e a importância ali da participação, vai ter uma equilibrada. Uma coisa que eu acabo vendo na prática é, às vezes chega o paciente, faz uma, 2 sessões, resolve 100%. Aí vem ela indica pra vizinha, aí a vizinha às vezes faz 5 sessões e ainda não tá boa, ela fala: "Ah, mas por que que a minha vizinha melhorou?", né. Elas não têm esse entendimento de que não é tudo a mesma coisa, né. Cada doença ela precisa de um tipo de tratamento específico, né, que existe tratamento, é isso que a gente quer trazer aqui hoje, né. Existe todo um acompanhamento desde da triagem, da avaliação médica até o tratamento fisioterapêutico. Muitas vezes acaba passando por uma avaliação de fonoaudiólogo, uma audiometria, entre outros tipos de tratamento, né, e até chegar na fisioterapia. Já vai chegar logo, logo. Antes de a gente continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem, né? É muito importante vocês se inscreverem, deixa o like. Se vocês estão passando por qualquer dificuldade, já passaram por tontura, deixa aí nos comentários, descreva. Talvez de repente você pode estar ajudando outra pessoa com o seu comentário. Doutor Daniel, como que surgiu essa curiosidade, essa vontade de querer estudar o sistema vestibular? Bom, a minha formação, como eu comentei ali, né, João, não é de doenças do labirinto, né. Eu, me formei neurologista e fui estudar as neuropatias periféricas e o exame que chama eletroneuromiografia, né, muito conhecido aí para túnel do carpo, né. Só que, atendendo em consultório, eu comecei a perceber que um dos motivos mais frequentes de consulta era tontura, vertigem, né, tontura, vertigem, enfim. E aquilo me causava, assim, muita aflição, porque eu não resolvia os casos, não me interessava, né. A tontura, se a gente for pegar, assim, quais as especialidades médicas que são responsáveis, quer dizer que é uma? Várias. Então, por exemplo, neurologista está envolvido, médico otorrinolaringologista está envolvido, geriatra está envolvido, médico emergencista está envolvido. Então eu acho que por ser tão dividido, ninguém abraça de fato, né. E na formação de neurologia, a gente não tem, assim, um treinamento específico. A gente aprende sobre AVC, sobre epilepsia, Alzheimer, esclerose múltipla, mas tontura, por ter essa interface com outras especialidades, não tem. Era direto no consultório, né. E eu não sabia muitas vezes como conduzir aqueles casos. Então, era excesso de remedicação, tentativa de vários tipos de remédio. Muitas vezes os pacientes têm aquela aflição por causa grave, então: "Não, vamos pedir uma ressonância, vamos pedir um eletroencefalo, vamos pedir um Doppler das carótidas". Era excesso de medicação, excesso de solicitação de exame e uma carência de resultados. Um dia, assistindo uma aula, do Congresso Americano de Neurologia, eu assisti a aula desse médico neurologista que é o David Newman Tucker, que é o cara que fez aquela abordagem titrate. Aquilo foi como se, assim, fosse uma janela, assim, abriu, entrou o sol na minha cabeça, né, porque eu comecei a abordar a tontura de uma maneira sistematizada. E aí eu comecei a ver resultado. A partir daí, não parei mais de estudar. Muito frequente no consultório, então, a gente começando a ter resultado, a gente vai começando a se empolgar com aquele assunto, né. Então, eu posso dizer assim, que foi aquela aula daquele neurologista falando sobre essa abordagem que, assim, que me motivou a estudar, né. Antigamente, né, muita das abordagens, assim, era baseada na qualidade dos sintomas. Então o paciente falando assim: "Ah, tontura, vertigem, né, sensação de girar. Ah, então o teu caso é pro otorrino. Ah, eu tenho uma instabilidade, um desequilíbrio. Não, então é com o neurologista. Ai, a minha tontura parece que eu vou desmaiar. Não, então é para o cardiologista. Ou então, quando era uma coisa muito inespecífica, não, vai no psiquiatra, porque é psicológico, né? Aham. É. Então, no fim, ficava meio espalhado, né? Então, quando a gente começa a abordar os pacientes, assim, com algumas questões simples, né? Saber se a tontura é uma crise única ou se é uma, são várias, se foi um episódio único, se foram várias crises, né? E se teve algum fator desencadeante, já começa a criar hipóteses diagnósticas. E a partir daí, sabendo como examinar o paciente, consegue direcionar o tratamento e aí é que está o tchan do negócio, né? Começa a ter resultado. Eu acho que é isso que motiva a gente a seguir nessa área, né. Hoje, uma das observações clínicas que eu tenho da minha experiência, dois tipos principais assim que eu mais atendo, né? A primeira é a hipofunção. Eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a hipofunção.
e a segunda é VPPB, que daí eu gostaria que Elisama falasse um pouquinho também. Bom, a hipofunção vestibular é quando, como o nome diz, né, o labirinto não está funcionante, né? Essa hipofunção vestibular ela pode ser unilateral, como pode ser bilateral, tá? Aí, os quadros unilaterais, eles têm algumas etiologias, né, inflamatórias, infecciosas, às vezes autoimunes, né? E o que a gente observa no exame físico é essa assimetria do funcionamento do labirinto. Então, eu sempre explico para os pacientes assim, que a gente tem os dois lados operando meio que simultaneamente igual as rodas de um carro, né? Então, se um lado não está funcionando e o outro lado está fazendo as curvas, os giros, né? O carro vai sair do prumo, vai sair do seu alinhamento, né? Então, nesses casos, né, a gente vai atrás da causa, investiga, tenta ver se tem algum tipo de tratamento e a gente encaminha muitos pacientes para reabilitação vestibular, para fisioterapia, e muitos casos, né, esses pacientes acabam cronificando esses sintomas e até componentes de ansiedade, de medo, de aflição. Uma senhorinha que teve uma queda, que fraturou um osso, ou que a vizinha dela aconteceu isso, né? Isso acho que acaba influenciando nessa hipofunção. Então, uma coisa soma a outra, né? E a gente acaba direcionando também um tratamento até psicológico, até alguns remédios de ansiedade, sabe? Alguns casos acontece até uma hipofunção vestibular bilateral. Eu acho até que esses casos são difíceis de diagnosticar, né? Porque o sintoma de vertigem não é frequente. É uma tontura, examinando os pacientes muitas vezes não tem nistagmo, são casos mais raros, né? E esses pacientes às vezes passam sem diagnóstico muito tempo, sabe? Então acho que a abordagem nossa assim é como médico, né, investigar alguma causa tratável e encaminhar para são feras nisso, Isso né? isso é legal, porque antigamente nós costumávamos ter pacientes mais 40 mais, 50 mais, né? E cada vez mais na prática clínica eu observo pessoas novas, 26 anos, 27. Esse componente emocional, eu acho que está muito envolvido nisso. Tem um caso agora e, meu, ela trabalha com farmácia, atendente, né? Farmacêutica. E ela fica o dia inteiro, pega medicação, volta, pega medicação e volta. E nesse vai e volta, ela, cada virada que ela dá é quase um tombo, diz ela, né? Sim. E aí ela passou por uma questão de luto, uma questão de estresse familiar, tal, tal, tal. Então, e ela ficou nesse caso aí de vai pro cardiologista, vai pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, até chegar na fisioterapia. Então, ela, graças a Deus, é uma pessoa ativa. Então ela até comenta comigo, ah, João, quando eu vou pra academia é o tempo em que parece que a cabeça abre, que a cabeça melhora, né? Então a atividade física, ela é muito importante, né? Sempre brinco com os meus pacientes, né, que eu falo assim, olha, a gente precisa calibrar esse labirinto, né? A gente precisa exercitar eles. Porque no início, a Elisama, depois ela pode comentar um pouquinho melhor, né? A gente vê que o paciente tem medo. Ele tem medo de virar a cabeça, ele tem medo de se abaixar, porque ele acha que a qualquer momento vai acontecer, né? E ao contrário da medicação, a gente não quer inibir o labirinto, a gente quer treinar ele, então a gente quer estimular. Ah, é um exercício provocativo? Vai gerar uma tontura? Vai gerar, mas a gente está num ambiente controlado e que a gente tem que gerar uma habituação a esse labirinto para a gente poder organizar ele de uma forma melhor. A questão do medo, ela é real, no é muito vestibulares que tem a questão psicológica, psiquiátrica envolvida. Eu até estava comentando com o Daniel que essa semana eu atendi, dei alta para uma paciente, atendi. E ela chegou no consultório toda dura, assim, caminhando, sem mexer a cabeça. E, nossa, essa paciente deve ser grave, deve estar com o quadro bem. Eu comecei a avaliar ela e observei, não, não tem, né? Eu não consegui observar realmente causas que justificassem aqui. E conversando com ela, entendi o histórico, os traumas, tudo que ela já tinha passado. Ela tinha tido uma crise anterior, mas havia melhorado, só que ela ficou com aquele trauma. Então, ela não se movia. E isso piorava o quadro dela, porque a partir do momento que eu não me movo, que eu não mando informação, o cérebro pensa, poxa, então não precisa, né? Então tá tudo ali parado, vou ficar aqui acomodado. Então, a gente tem que começar a estimular. Então, para esse paciente, é super importante passar a segurança. Então, tem uma boa conversa. Olha, vai começar a trabalhar, a movimentar a cabeça, você precisa fazer em casa, né? Isso vai gerar desconforto no início, porque não tem
acostumado, mas com o tempo vai acostumar, então persiste, não desiste, né. A questão do equilíbrio, eu já explico: "Ó, aqui eu vou te desequilibrar, né, vou te colocar em situações desafiadoras, e você vai ter medo, insegurança, mas você não vai cair. Ó, aqui tem uma parede, aqui tem uma maca, tá bem protegido. Essa é a hora, né, de ensinar o teu cérebro o que é o correto, dele aprender o que é o correto ali no dia a dia. Então é muito importante essa conscientização do paciente, olha aos poucos. E essa questão, às vezes, meu, o paciente ele vai fazer uma ressonância. Já tá com aquela questão biopsicossocial meio alterada. Aí você pede uma ressonância, não aparece nada, e ele Nada. tá com tontura. Você pede uma audiometria, não aparece nada, e ele tá com tontura. Aí você pede um monte de exames e ele começa a ficar apavorado. Isso é a percepção que a gente tem do resultado final, né? É. Fica uma bola de neve, né, de incertezas, né, poucas respostas e esse quadro psicológico só aumenta, né. Uma coisa que eu até comento com os pacientes é assim, né, principalmente as pessoas de mais idade, né, eu noto que eles viram tipo um Robocopzinho, né, É, vai virar, fica todo cervical durinho, travada, né. todo travado, né. E eu faço tipo vamos dizer assim, uma provocação, né. Eu pergunto para as pessoas de mais idade se tem mais medo de mexer a cabeça rápido ou de ficar dependente dos filhos para, por exemplo, tomar um banho sozinha, ou para fazer passar um café sozinha. Muitas pessoas: "Não, não, não quero dar trabalho para meus filhos". Mas então eu digo assim: "Ó, mas então para chegar nesse fim, tem que estimular o labirinto, tem que ir lá, tem que mexer a cabeça, achar que vai cair, não vai cair para poder ter um resultado legal lá na frente, né". Então, esse convencimento acaba sendo parte do trabalho, eu noto assim. Muitas pessoas ainda, esperam que vai ser o remedinho que vai resolver né, o problema, vê que não é assim. E outra coisa que é muito importante, né, é que muitas vezes, quando a gente fala de exercitar labirinto, a gente não tá falando de um bicho de sete cabeças. Muitas vezes, uma simples caminhada, você ir no shopping, campo visual que você tem, aquela estimulação, aquilo muitas vezes já é o suficiente para dar tontura em alguém, né? Mas o que eu sempre oriento os meus pacientes é exposição gradativa. Vai primeiro numa caminhada, vai numa via movimentada, observa, estimula a parte ocular, né? A gente usa bastante vídeos no YouTube que tem um monte de gratuito, né? Então a gente consegue colocar na TV, consegue associar dupla tarefa, exercícios, né? Claro, né, existe a necessidade de procurar uma orientação profissional, né? É importante ter esse acompanhamento para a gente é, atacar o objetivo correto, né? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer de uma forma sem ser algo grandioso, sem ser algo que precisa de uma equipe enorme, equipamentos caros, Até né? porque são exercícios simples, né. Às vezes até o paciente olha e pensa: "Nossa, mas levantar a cabeça, olhar para uma bolinha, focar", mas é justamente o que é necessário. Realmente ir conscientizar que o objetivo é não ficar parado, não pode ficar parado, é se movimentar, né, no dia a dia. Não adianta só fazer exercício na fisioterapia, vai no dia a dia, caminha, move a cabeça, olha para a natureza, né, sobe uma escada, estímulos que são necessários para Bem, agora BPPB, doutora Elisama, PPPB, a famosa. a famosa. Exatamente, muito mais frequente que a labirintite, né, muito mais. Então a PPPB é a vertigem posicional paroxística benigna, nada mais é do que quando cristais, né, de carbonato de cálcio se deslocam e vão parar ali nos canais do labirinto. Então é uma alteração que geralmente o paciente vai relatar um desconforto na cama, né, quando eu deito, é muito clássico, eu deito e eu viro para o lado direito, tudo começa a virar, né, se eu sento na cama, geralmente passa rapidamente ali dentro de alguns segundos. Mas é algo muito incapacitante para o paciente, né. No dia a dia também, por exemplo, vou lavar o cabelo, coloco a cabeça para trás, fica naquela angulação, dá o desconforto, né. Vou baixar, pegar um objeto no chão também dá, né, cuidados. Possíveis causas, traumas, né, acontece bastante por acidente, idoso sofreu uma queda, bateu a cabeça, alterações também metabólicas, endócrinas, podem estar relacionadas, e nesse processo é super importante uma avaliação adequada. Já tenho aqui o vídeo Frenzel, nós utilizamos aqui na clínica Fisioforme. Uhum. Esse aqui, então, ele é um óculos.
Isso vai filmar os movimentos oculares do paciente em posturas específicas, ou seja, o que vai realmente me mostrar aonde esse cristal está, qual é a manobra que eu devo fazer, é através desse movimento ocular, né? É importante uma avaliação detalhada para saber exatamente o que o paciente precisa. Geralmente, o paciente tem ótima resposta. Dentro de poucos atendimentos, com a manobra ele já fica super bem, né, e com uma qualidade de vida muito melhor. O que eu vejo muito é o paciente, às vezes, ele vai lá na internet e bota assim, ai, manobra para os cristais. Aí aparece uma manobra lá, manobra X, Apple da vida, que é a mais comum, né? Mas no que o pessoal de casa precisa entender é que nós temos dois labirintos, um de cada lado, né? E cada labirinto ele tem três canais semicirculares, né? Então são três tubinhos. E esse cristal ele pode estar em qualquer um dos três canais. E cada canal ele é uma manobra específica. E dentro disso tudo, a gente pode ter uma canalitise, né, que é quando o canal está solto, e a gente pode ter uma cupulolitise, né, que geralmente é um nistagmo mais duradouro, é um que mais difícil fadiga, né, é um nistagmo que persiste mais. Então a gente dobra essas hipóteses, né? Então nós temos muitas manobras, por isso que é importante filmar. Imagina, eu e Elisama, a gente trabalha, o Dr. Daniel também, trabalha o dia inteiro praticamente com isso, né? E a gente é acostumado a observar o nistagmo, porque é através do movimento ocular que a gente consegue identificar a posição do cristal. E mesmo assim, muitas vezes é um movimento sutil. Às vezes, vem uns casos mais difíceis, né? O que a gente está tendo agora, pacientes com nistagmos sem sintomas durante a manobra, né? Ou ao contrário, paciente com sintomas sem nistagmo. Então, o benefício do exame é que a gente consegue rever quantas vezes for necessário, se colocar mais devagar, mais rápido e assim por diante, né, Elisama? E Eu acho a manobra de Epley é a mais conhecida, né, então todo mundo acha que, tô com VPPB, manobra de Epley, e às vezes vai se arriscar a fazer em casa. Tive alguns pacientes que chegaram muito pior no consultório por tentar fazer em casa, que pode acontecer, o cristal acabar indo para um outro lugar, piorar o caso do paciente. É super importante avaliar de fato aonde está esse cristal para fazer a manobra certeira para o que ocorra melhor. E uma coisa que eu noto, assim, que muitas doenças vestibulares que a pessoa sofre com isso por um longo período de tempo, né? Uma doença vestibular assim mal compensada, né? Acaba desencadeando algumas consequências, né? Então tem uma consequência bem conhecida que é a TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente. Então, o Frenz eu acho excelente porque muitas vezes o paciente refere à permanência do sintoma, a persistência da tontura. Só que faz o Frenzel antes, tem nistagmo, né? Nistagmo, para quem está de casa ouvindo, né? É um movimento involuntário do olho. O olho tem uma relação íntima com o labirinto, né? Então a gente, ó, tem o cristal soltinho no labirinto, faz a manobra correta, melhora. Faz o Frenzel novamente, some o nistagmo, mas o sintoma persiste. Então aí eu acho que tem que abrir o olho para a maneira diferente que o paciente tem que encarar aquilo que ele está sentindo, que talvez não seja manobra, mas seja aquilo que vocês estavam comentando, né? O estímulo permanente do labirinto, dos movimentos da cabeça, os movimentos oculares, né? Então o Frenzel é ouro, né? Quem tem no seu serviço um Frenzel já está bem lá na frente, né? Para a excelência do seu serviço e para o resultado do paciente, né? Acho que isso é fundamental. E a VPPB, diferente da hipofunção, são tratamentos diferentes. Porque você tem um cristal, autólitos, ou uma autocone, né, fora do lugar, e o outro você tem um labirinto descalibrado, né? Vou usar esse termo que acho que é mais fácil para entender. Então, um tratamento, a gente, com a utilização da gravidade, a gente reposiciona o cristal e a tontura geralmente ela tende a sumir. Isso vai depender do tempo em que você está com esse problema, porque o nosso corpo ele tende a se acostumar com o errado, de ter aquilo como uma nova verdade, e quando a gente reposiciona o cristal, ele bagunça tudo, a cabeça, né? Então existe um período de adaptação após a manobra. E já a hipofunção é como se fosse uma academia, um treino, né? Então não é de um dia para o outro que vai haver melhoras. Muitas vezes essa melhora, o paciente ele acaba não abrindo os horizontes, né? Porque ele sempre quer saber, não quer cura nenhuma. Não é bem assim. É um processo, é uma caminhada em que você vai melhorar.
Ah, João, eu fiquei bom em 10 dias. Amém. Ótimo, né? Maravilha. É o que a gente mais quer, que você melhore a tontura, né? Mas existem casos e casos. Um dos casos específicos também, que eu acho que a Elisama vai poder falar um pouquinho melhor, que a gente tem muito, é a Meniere. Doença de Meniere. Também ocorre, né? É uma alteração ali de um líquido dentro do labirinto chamado endolinfa quando ele não é absorvido corretamente. Esse paciente ele vai ter, geralmente relatar os sintomas de vertigem, aí além de questões como, por exemplo, zumbido, né, pressão dentro do ouvido, geralmente vem acompanhada de uma alteração auditiva, então a gente tem que observar o conjunto de sintomas, né, para poder chegar a essa conclusão. Caminha para o médico reavaliar, talvez fazer exames específicos do paciente. É uma doença que ela não tem cura. Porém, a reabilitação vestibular auxilia muito na estabilização. Sempre instruir o paciente quanto aos hábitos, né, como a gente já comentou. Por exemplo, a alimentação, né, cuidar com açúcar, de café, né, de álcool, que altera ali, né, o labirinto. A questão da atividade física também, né, ativar esse metabolismo, né, prevenir doenças, estimula a parte sensorial. Então, tudo isso é importante nessa conscientização, além da medicação. Pode explicar mais que também, nesse caso, é necessário ele para estabilizar os sintomas. É, que nem ele falou, né? O labirinto ele tem uma conexão com a cóclea, né? A cóclea, se a gente for pegar no Google e ver um desenho, né? Tem o formato de um caracolzinho, é a parte da audição, né? E ligando o labirinto à cóclea, a gente tem um líquido, né? Corre um líquido ali que é a endolinfa, que é continuadamente produzido e drenado, produzido e drenado. E na doença de Meniere ocorre um desequilíbrio, né? A produção está normal, mas a drenagem está deficiente. Então, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando com o tempo, aquilo causa uma pressão muito grande, né? Dentro das células ali do labirinto da cóclea, a pessoa tem episódios de tontura, crises de tontura, né? Muitas vezes, que nem ele falou, acompanhado de sintomas auditivos, né? Então, a medicação que a gente usa, ela, assim, tem até uma série de controvérsias se é benéfica ou não. Estudos dizem que sim, estudos dizem que não. Eu, na minha prática clínica, utilizo e utilizo muitas vezes até em doses altas, né? E essa medicação tem como objetivo diminuir a produção. Então, se produz 10 e drena 9, vou dar o remédio para produzir 9 e drena 9, ficar ali equilibrado, né? Mas sozinho não faz verão, só né, o remédio não faz verão. Precisa também de um entendimento do paciente, né? Que nem ele falou, a endolinfa, ela acaba absorvendo os elementos do sangue, né? Então, álcool, excesso de sal, excesso de açúcar, vai prejudicar a função do labirinto e vai tirar a autonomia da pessoa, né? E, consequentemente, as consequências disso podem surgir e é a reabilitação vestibular que vai deixar a pessoa estável, né? E até casos, a psicologia está envolvida, porque são pacientes que, como eles sofrem por uma doença, volta e meia tem recorrência, estabiliza, acontece alguma coisa, a pessoa, né, não se alimenta bem, aconteceu ali um estresse, acontece, né, novamente. Tem que ter esse acompanhamento para conseguir lidar com isso, porque é realmente algo que é bem confortável para o paciente. Essa imprevisibilidade, né, de quando vai Exatamente. acontecer uma crise, às vezes mexe com a pessoa, não vou viajar porque vai que me dá uma crise, não vou fazer tal coisa, não vou entrar na academia porque vai que dá uma crise, não vou. Então, o psicológico acaba mexendo bastante, né, com esses casos, né. Outra doença, né, vestibular, que é um pouco rara, mas cada vez a gente tem visto mais comum, é a fístula perilinfática, né? A fístula, explicando para o pessoal de casa de uma forma simples, né? É como se fosse uma rachadurazinha no canal semicircular. Isso pode estar relacionado com a Meniere ou está mais relacionado com traumas e outras coisas. Eu vejo mais relacionado com trauma, sabe, João? Batidas, né? Tem tanto essa fístula, essa comunicação, né? Tanto numa parte membranosa como na parte óssea. Então eu vejo isso muito em batidas. Eu já vi casos assim, bilaterais, em pacientes que não têm histórico de trauma. Eu acredito que seja até algo genético, hereditário, assim, né? E também em casos de mergulho, né? Pacientes que mergulham em Águas consideráveis profundas. profundidades, tá, para pescar, né, ou fazer algum tipo de atividade assim, acabam desenvolvendo fístula, sabe. E muitas vezes os exames de imagem são falhos, né, então a gente acaba recorrendo a outros tipos de exame, né, exames inclusive até audiológicos, para chegar nesse diagnóstico. Então muitas pessoas até questionam, né: "Poxa, mas não é melhor uma ressonância? Não é melhor uma tomografia?"
E aí tem que ter o entendimento do paciente, saber onde mirar o exame, né? Eu tava lendo alguns estudos mesmos e porque eu tive um caso de minha paciente foi em alguns médicos, né? E a gente tinha como eu posso dizer, uma desconfiança de que poderia ser, né? Mas ali era labirintite ponto, né? Esse foi o diagnóstico, né? Sim, como Quando não vem sempre. como tonturas. É, Tonturas tonturas. positivas. Motivo do encaminhamento, Tonturas É. tontura. Ou positivas. então vem VPPB. Aí você vai lá e Sim. explica pro paciente que é VPPB, até ele entendeu que ele não tem, né? Mas e como que é feito o diagnóstico? É totalmente clínico? Não, eu acho que parte da suspeita clínica, episódios assim de tontura, então costuma cursar em crises, né? São episódios intensos, eles têm uma curta duração. Então lembra um pouco a VPPB, só que não tem tanto esse componente posicional. Então acho que ali é que chama a atenção, sabe? Episódios curtos, intensos, que não tem uma correlação direta com a posição da cabeça. O diagnóstico, né, a partir da suspeita clínica, a gente vai para o diagnóstico, né? Ele pode ser feito assim de duas maneiras, ou no exame clínico ou através de exames complementares. Clinicamente, muitas vezes tu pede para o paciente fazer a manobra de Valsalva e tentar observar algum nistagmo, né? Então, aquela coisa do exército para ver da hérnia, né? Soprar na mão ou fechar o nariz, soprar com força, a gente consegue observar o nistagmo, então o Frenzel ajuda, porque às vezes é um movimento muito sutil que a olho nu a gente não capta, né? Ou então, quando não detecta isso, a gente vai para exames complementares, que podem ser exames de imagem. A tomografia é melhor para ver a decência de canal semicircular, que é o componente ósseo, né? E a ressonância tem mais chance de detectar fístula, na parte membranosa, né? Só que muitas vezes a suspeita clínica persiste e a imagem não aparece. E aí eu vou para exames complementares audiológicos, né? Então eu peço assim, o VEMP, né? Que é uma sigla em inglês, né? São os potenciais evocados miogênicos vestibulares, né? Que isso aí consegue me dar uma suspeita, uma confirmação dessa minha suspeita. Isso só pra ver se eu entendi ele, né? Seria como se aquele líquido ele tivesse indo pra cóclea e alterasse a audição, mais ou Ou menos para isso? cóclea ou até para dentro do crânio. Então ele pode ter essa comunicação, sabe? Os casos de decência de canal, eles são todos classificados assim como síndromes da terceira janela. Então a gente tem lá o som que vem, né, pela orelha externa, né, que eu brinco com os pacientes, é onde entra o cotonete, né? Aí vai encontrar a membrana timpânica ali, uma primeira janela. Essa membrana vai vibrar, daí tem aqueles ossinhos que a gente aprende na escola, né, que são os menores ossinhos, martelo, bigorna, estribo, né? Vai vibrar a janela oval, que vai vibrar a cóclea. Então muitas vezes a pessoa tem uma terceira janela, a membrana pânica, janela oval, uma comunicaçãozinha, né? Então, pode ser tanto na parte fistular ali na membrana, né, não é no osso, como no osso, sabe? E esses casos, assim, eles têm, assim, algumas particularidades, né? Os pacientes, eles adquirem, assim, uma hiperacusia. Hiperacusia, hiper é mais, né? Acusia da audição. Então, os pacientes, eles conseguem ouvir mais os sons internos. Então, tem relatos, assim, bem atípicos, né? Os pacientes falam que ouvem os olhos mexendo, eles ouvem a pulsação do coração. Por exemplo, assim, quando a gente acorda de manhã, a gente dá aquele primeiro passo, né, crocante, né, o pé estrala, né, ele ouve aquele estralar lá embaixo, ele ouve a digestão, mas ele não consegue ouvir bem as coisas externas. O volume da TV tem que estar alto, o telefone às vezes ele sente como baixo, sabe? Então essa doença, sim, é uma coisa bem atípica, né? E pro pessoal de casa, só complementar, né? Quando a gente fala de nervo, né? Mesmo nervo que inerva o parte vestibular é o mesmo que o coclear, né? Então a gente tá falando do oitavo par de nervo cranianos chamado vestíbulo coclear. Então, eu costumo brincar, né? É uma fruta podre. Se tem uma inflamação, uma alteraçãozinha ali, toda a questão da inervação, ela pode, não é que vá gerar, né? Mas ela pode sim vir ter alguma alteração compensatória por outro problema. Então a audição e o labirinto, eles andam de mão dadas, né? E é legal que você falou de tímpano, né? E a fisioterapia agora, cada vez mais, a gente tem visto, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo, né? As pessoas se especializando mais em cada área, né? Uma área que a gente vê que a fisioterapia está crescendo é na questão do zumbido, né, Elisama? Realmente.
Tá crescendo bastante, né, na parte do zumbido, justamente para conseguir avaliar de fato o que está desencadeando, né. Então pode ser por uma questão auditiva, né, uma perda auditiva, pode ser até por uma questão de obstrução, por exemplo, sinusite, rinite, né. Enfim, até por Problemas da questões TM, né? exatamente, ATM, tensão muscular aqui na região cervical. Então para cada caso ele tem que ser avaliado para tratar de forma específica. E é legal porque muitas vezes quando eu gosto bastante de trabalhar com a terapia manual, né? Então a gente vê que algumas alterações em cervical alta, né? Ou aí vem a questão do ovo ou da galinha, né? O que veio primeiro, né? Mas a gente sempre vê pessoas com um pouquinho mais de tempo de doenças vestibulares, né? Com tensões cervicais. Tanto tensão cervical, nem sempre somente o bruxismo, né? Que quando a gente pensa em DTM, a gente só pensa aqui, né? Mas principalmente na questão da região do hipoglosso, essa musculatura da mastigação, bastante tensões, né? Essa musculatura ela vai se inserir lá na cervical alta, né? E ali a gente tem bastante artérias vertebrais, a gente tem bastante irrigação. Então é uma região muito próxima onde fica o labirinto Real, né, sensorial, né? infinitamente. Então, muitas vezes a gente acompanha essa questão da tensão, né? Então, quando o paciente, você vai lá, faz a manobra, você vê que não dá, não tem, aí você vai ver. Aí você pega na musculatura, você vê que é uma pessoa muito tensa. Aí você já começa a conversar com ela, como é que tá o teu trabalho, como é que tá a tua rotina? Postura, né? A postura, quando a gente tem aquela cervical protusa para frente, a gente vê que tudo isso vai alterando o centro de equilíbrio, o eixo de equilíbrio do nosso corpo, né? Então, se a pessoa. Eu vejo assim, muita gente às vezes tenta evitar, porque desencadeia, fica com o pescoço todo duro mesmo, E né? até o próprio psicológico causa muita tensão cervical no paciente, pode gerar o zumbido. E se a nossa postura já não tá onde deveria estar, nosso labirinto começa a não ficar legal, a gente começa a ter alguns problemas de visão. Então, tudo isso vai tirando aquela percepção do nosso corpo. Para fechar, acho que tudo, o nosso corpo, ele é um completo, né? A gente não consegue separar a visão do labirinto, da questão proprioceptiva, questão plantar. Então, tudo tem que estar em dia, né? Então, a gente observa que, geralmente, quando os pacientes vêm, né? Exceto em casos de trauma direto, que é muito específico, né? Essas doenças, principalmente mais cronificadas, a gente vê que é um combo, né? Essa semana eu peguei uma paciente minha com tonturas. Realmente, ela tinha um cristal fora do lugar, né? E a gente reposicionou, melhorou, sei lá, 60, 70%. E quando a gente foi investigar, do lado da casa dela, eles tinham aberto uma fundição. E aquilo vinha pó de ferro pra casa dela, vinha cheiro de queimado. Então, ela tava brigando ali, tava entrando num processo, né? Então, tudo aquilo mexia com ela. E ela era uma pessoa do lar, então ela ficava o dia inteiro em casa, cheirando pó de ferro, cheirando cheiro de queimado, tinta. Então, a gente vê como essas questões sociais, elas influenciam a tontura, né? E eu falei pra ela, olha, a questão fisiológica a gente resolveu. Então, agora você procura um psicólogo e até tu resolver o teu problema com o teu vizinho. Porque é difícil, né? Até onde a gente pode resolver isso, né? Então eu expliquei pra ela que tudo isso, a ansiedade, o estresse, até mesmo pessoas que às vezes acham que não são estressadas, né? Ou aquelas pessoas que trabalham com prazo, cobranças do patrão, né? Principalmente vendas, né? Às vezes elas estão tão inertes naquilo que elas não têm noção de que aquilo pode estar fazendo mal para elas, O né? corpo fala, né, o corpo começa a dar sinais, né, é vertigem, carga. Então, assim, a mensagem que eu quero, que nós queremos deixar hoje, né? Existe um caminho, existe um tratamento. Muitas vezes o que é para você talvez não é o mesmo para o seu vizinho. Cuida com as coisas que são faladas, né? Então, na internet a gente tem muitas coisas boas, mas também tem coisas que talvez não sirva para você. E sempre procure um profissional qualificado. Acho que eu vou dar um tempo para vocês fazerem as considerações finais e aí a gente vai encerrar. Que aí ele
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi muito é super importante essa conscientização mesmo, né, e tontura tem tratamento, então não precisa ficar sofrendo, tem que buscar ajuda, porque hoje a gente tem muito recurso para melhora desses sintomas. Eu queria agradecer, né, o convite, né, a presença de todo mundo, né, e a mensagem, assim, eu queria passar, né, principalmente quem está em casa nos assistindo, né, que não existe crise de labirintite, né. Labirintite é uma doença que ela se dá em uma fase só da vida. Eu até brinco com os pacientes, é tipo uma catapora, né, tu tens uma vez, dificilmente tu vais ter de novo, né. Então, se a pessoa tem crises de labirintite, labirintite não é. Porque labirintite não dá em crises, né? A pessoa tem crises de tontura de uma outra causa. E a maioria dessas outras causas, elas são tratáveis. Elas podem ser reconhecidas, diagnosticadas e tratadas desde que o paciente esteja numa equipe que se interesse pelo assunto, que goste. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Qualquer dúvida, fica todos os links e descrições na descrição do vídeo. Muito obrigado.